Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Na edição desse mês, você vai conhecer os avanços que irão marcar o TCU em 2013. Tudo para melhorar o trabalho feito para a sociedade. Neste programa especial, nós estamos recebendo o ministro Augusto Nardes, o novo presidente do TCU. Nós vamos ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais, além de saber detalhes sobre a nova gestão. Boa tarde, ministro. Boa tarde. O papel do TCU é fiscalizar os recursos públicos federais em todo o país, saber se o dinheiro pago pelos contribuintes está sendo aplicado corretamente em benefício da sociedade. Você vai conhecer agora um pouco sobre como esse trabalho é realizado. O Tribunal de Contas da União é o órgão responsável por fiscalizar a utilização dos recursos públicos federais. Essa atividade é chamada de controle externo e tem o objetivo de garantir que o dinheiro público seja realmente aplicado em benefício da sociedade. Essa atribuição foi dada ao TCU pela Constituição Federal de 1988, que encarregou o tribunal de realizar atividades como apreciar as contas anuais do Presidente da República, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões civis e militares, realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais, fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados a estados, ao Distrito Federal e a municípios, prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas, entre outras atribuições. A atuação do TCU ocorre nas mais diversas áreas de interesse da sociedade, como educação, saúde, energia, transportes, meio ambiente, tecnologia, agricultura e obras públicas. O tribunal fiscaliza a utilização dos recursos e, quando são comprovadas irregularidades, aplica penalidades e pode determinar o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. A fiscalização é realizada por meio de auditorias, inspeções, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos. Essas ações servem para avaliar não apenas a legalidade e a legitimidade dos gastos, mas também se os produtos e serviços decorrentes dos gastos públicos realmente atendem às necessidades da população. Quem estará à frente do tribunal em 2013 é o ministro Augusto Nardes. Ele tomou posse em dezembro do ano passado. Para chegar até a presidência, ele percorreu um longo caminho. Não é isso, presidente? O senhor começou a sua carreira política aos 20 anos. Como é que foi essa trajetória até o TCU? Foi uma trajetória de muito trabalho, dedicação, persistência, perseverança, porque você, para vencer e conseguir ultrapassar barreiras, tem que ter, acima de tudo, fé e ter consistência naquilo que você deseja alcançar. Buscar os teus sonhos através de muita dedicação, muito trabalho. Depois que eu fui vereador, eu fui estudar no exterior, consegui uma bolsa de estudo, fiquei praticamente 4 anos e meio na Europa, na Suíça, depois fiquei mais um ano no Japão e naquela oportunidade eu tive condições de abrir a cabeça no sentido de conhecer o Brasil de fora para dentro, ou seja, você tem capacidade de comparar melhor o teu país. Quando voltei da Europa, depois de ter trabalhado um período na área do executivo do governo do estado do Rio Grande do Sul, como secretário do Fundo de Desenvolvimento Urbano do estado, eu fui eleito deputado estadual em 86, tive 2 eleições para deputado estadual, sendo uma delas o mais votado, e depois em 94 fui eleito deputado federal também mais votado do partido no Rio Grande do Sul, e permanecendo 3 mandatos e conseguindo aprovar projetos de grande repercussão, como a lei da chamada securitização, que foi o alongamento das dívidas de milhares de agricultores que estavam antes no chamado período de inflação, que passava de mais de 2.000% ao ano, e quando veio o Plano Real, estavam pagando um trator que eles tinham financiado, 10 tratores. Então isso inviabilizou o agronegócio no Brasil, que hoje é o grande responsável pelo superávit da balança comercial. Então essa foi a minha trajetória até chegar
a eleição de ministro do Tribunal de Contas da União, que aconteceu em 2005, quando eu concorri entre 4 candidatos, como um candidato independente, e fui eleito ministro para o Tribunal de Contas da União, que é uma eleição, é bom esclarecer isso para o telespectador, é uma eleição muito difícil no Congresso Nacional, porque você tem que ser eleito pelos seus pares. Eu concorri com mais 3 grandes candidatos e consegui ser o vencedor numa votação secreta no Congresso Nacional. E como o senhor está se sentindo hoje com essa missão de presidir um órgão como o TCU? Eu considero o TCU uma das instituições de vanguarda da nação brasileira, pelo fato de ter um excelente quadro técnico, ter excelentes auditores e ser uma instituição centenária. E por ser uma instituição centenária, ela tem capacidade de fazer diagnósticos da vida brasileira com a experiência do passado e agregando sempre o conhecimento atualizado e as inovações que nós temos no mundo de hoje. Portanto, eu considero que o Tribunal de Contas tem uma grande missão de mostrar caminhos para o Brasil ser mais eficiente, mais eficaz na administração pública brasileira. Muito trabalho pela frente, né, presidente? No próximo bloco, você vai conhecer os avanços que o TCU está passando para conseguir melhorar a administração pública. E quem vai contar pra gente é o presidente Augusto Nardes. Não saia daí. Estamos de volta com o TCU em Ação. Nessa edição, estamos recebendo o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes. Em 2013, o TCU está dando um passo importante em direção à excelência na fiscalização dos recursos públicos. Para isso, foram feitos vários ajustes na estrutura do tribunal, buscando principalmente a especialização das unidades técnicas. Presidente, qual o objetivo dessa mudança? Nós temos que evoluir. A humanidade está evoluindo com a globalização. O mundo todo se tornou uma grande aldeia, portanto é necessário que a gente evolua. Nós não podemos ficar estagnados, o tribunal tem que evoluir. E nesse aspecto é que nós passamos a especializar as nossas secretarias mais do que já estavam, abrindo a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, ampliando o trabalho dentro de uma visão técnica para que a gente possa fazer auditorias no campo especialmente da eficiência, da eficácia do Estado. Um dos grandes problemas do Brasil que eu vejo é a falta de governança. E nós queremos auditar também esses sectores que impactam mais a sociedade, como as carências que temos na educação, na saúde, que eu acabei de falar. E nesse ponto é que estamos propondo fazer um trabalho junto com os tribunais de conta dos estados. Estamos para assinar uma cooperação com todos os tribunais de conta dos estados e fazermos as auditorias operacionais, ou seja, ver o desempenho do Estado brasileiro, seja na União, seja no Estado, seja no município, ou seja, ter conhecimento e ter um retrato do que está acontecendo na saúde, na educação. Claro que vamos continuar trabalhando na questão da conformidade, da legalidade. Só nesta última eleição foram próximo de 7.000 nomes apontados para a Justiça Eleitoral de que não tiveram suas contas aprovadas pelo tribunal e, como consequência, foram penalizados, não podendo ser candidato por 8 anos. Isso é ver a questão da legalidade, ver a questão da conformidade. Mas o tribunal não pode ficar fazendo somente isso. O Estado tem que ser mais eficiente. Eu tenho dito que se o Brasil quiser ser líder em nível mundial, tem que ter capacidade de o Estado oferecer um trabalho que dê dignidade ao cidadão na educação, na saúde, que não tenha filas longas, imensas, para ser recebido um cidadão que precisa de um tratamento de saúde. Portanto, o Brasil precisa evoluir. E nesse aspecto, o órgão de controle, que é o Tribunal de Contas da União, deve dar o exemplo de excelência para o Estado brasileiro e que o Estado possa ter uma melhor governança e tenhamos, desta forma, através das auditorias, de forma preventiva, que mostrar para o governo onde que estão os grandes gargalos. E vamos fazer isto fazendo de forma antecipada essas auditorias em setores que são vitais para a nação brasileira.
Você vai conhecer agora mais detalhes sobre as mudanças que estão sendo feitas. Confira. Com o objetivo de fortalecer a atuação do TCU e aproximar ainda mais a instituição das demandas da sociedade, o Tribunal começa 2013 com uma nova estrutura. As alterações foram feitas para viabilizar a especialização das secretarias de controle externo, que são as unidades técnicas responsáveis pela realização das auditorias e fiscalizações feitas pelo TCU. Para concretizar essa nova etapa de avanços no Tribunal, a unidade responsável pela coordenação e execução das fiscalizações do TCU, a Secretaria-Geral de Controle Externo, CGSEX, passou a reunir auditores e ações por área temática. O tribunal tinha 46 unidades, sendo que algumas delas eram numeradas, primeira CSEX, segunda CSEX, até a nona CSEX. E a intenção atual foi de mudar, acabar com essas CSEX ditas numeradas, para que as CSEX passem, no seu nome, já a representar as áreas temáticas que elas vão fiscalizar. Isso foi uma das questões que foram objeto da alteração na estrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo, que é a área fim do tribunal, que faz as fiscalizações, para aprimorar o processo de controle que o tribunal vem exercendo. A ideia é que, a partir do amplo conhecimento em sua área, cada secretaria possa fazer um melhor planejamento de suas ações, além de atuar de forma mais contundente no aprimoramento dos instrumentos de governança do setor público brasileiro. Foi identificada a necessidade de cada vez mais os auditores do tribunal se especializarem e conhecerem as áreas de negócio que são objeto de fiscalização do tribunal. Por exemplo, quando um auditor vai fiscalizar uma compra na área de saúde, uma compra de medicamento, por exemplo, é muito importante que ele conheça todas as políticas públicas que estão associadas à área de saúde e saiba em que contexto essa compra está sendo realizada. Na nova estrutura, as secretarias do tribunal foram divididas entre 4 coordenações gerais: área social, serviços essenciais ao Estado, desenvolvimento nacional e infraestrutura. Cada uma dessas coordenações agrupa secretarias especializadas em temas como educação, saúde, desenvolvimento econômico e administração do Estado. Ainda foi criada uma secretaria específica para fiscalizar contratações de bens e serviços de apoio logístico dos órgãos federais localizados em Brasília. As unidades que já possuíam alto grau de especialização foram mantidas dentro da nova estrutura. As 4 secretarias de fiscalização de obras, por exemplo, passaram a fazer parte da Coordenação Geral de Infraestrutura. Nesta coordenação também estão as secretarias responsáveis pela fiscalização das desestatizações em áreas como transporte, energia e comunicações. A coordenadoria tem por objetivo fazer uma ação coordenada do tribunal em todo esse setor de infraestrutura. Por exemplo, o governo federal está partindo para parcerias público-privadas, partindo também para as concessões de serviços públicos. Quando você faz uma concessão de serviço público, você envolve toda a expertise econômica e financeira que já é dominada pelo tribunal na Secretaria de Estatização, mas parte significativa da análise realizada pelo tribunal diz respeito à análise da robustez do orçamento de obras. Então isso, com a coordenação, vai facilitar essa integração e o tribunal vai poder ofertar para a sociedade um produto mais sólido. A Coordenação Geral da Área de Desenvolvimento Nacional agrupa as secretarias responsáveis pela fiscalização dos órgãos ligados ao desenvolvimento econômico, agricultura e meio ambiente, além das unidades responsáveis pela análise da macroavaliação governamental e o controle externo da Fazenda Nacional. Nós temos a parte do sistema financeiro nacional, né? Do cumprimento da observância pelos entes da Lei de Responsabilidade Fiscal, do acompanhamento da dívida pública e da carga tributária, né? E na área de desenvolvimento nacional, as áreas do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, das Relações Exteriores, e a área de agricultura e reforma agrária e meio ambiente, os ministérios correspondentes dessas áreas, né? Com essa coordenação, o que o tribunal pretende é somar esforços com os entes da administração pública no sentido de impulsionar a área de desenvolvimento nacional. A Coordenação Geral de Controle Externo da Área Social vai ficar responsável por auditorias nas áreas de saúde, educação, previdência, trabalho e assistência social.
Nós estamos bastante otimistas que esse modelo a médio e longo prazo produza resultados cada vez melhores para a sociedade em termos de qualidade dos serviços públicos prestados na área social, que basicamente atende a população mais pobre do Brasil. Já a Coordenação de Serviços Essenciais ao Estado vai fiscalizar as áreas de defesa nacional, segurança pública, aquisições logísticas, tecnologia da informação, pessoal e administração do Estado. Com esse agrupamento que foi feito no tribunal, de áreas específicas, nós vamos ter mais pessoas dedicadas a determinado assunto. Então, nós vamos nos tornar mais especialistas e, para isso, maior conhecedores dessas áreas, por exemplo, da área de administração geral do Estado, na área de defesa nacional, de segurança pública, ter maior conhecimento e, portanto, podemos propor melhores ações de controle e obter maior resultado da área federal. Dentro da nova estrutura, o tribunal continuará contando com as secretarias em todos os estados brasileiros, unidades que também estão envolvidas no processo de especialização e aprimoramento do controle. Busca-se melhorar a integração da fiscalização lá na ponta, onde o dinheiro está sendo gasto, com a avaliação que é feita aqui na sede sobre as políticas públicas e os processos de uma forma mais sistêmica. Então nós buscamos com essas medidas melhorar essa integração entre unidades da sede e unidades dos estados. Presidente, o que o cidadão brasileiro pode esperar como resultado desse novo modelo? Nessa iniciativa da especialização que nós estamos tomando, é para que a gente tenha uma auditoria, como eu disse anteriormente, de impacto nacional. Ou seja, não fazer uma auditoria num estado, fazer uma auditoria em todo o Brasil sobre a questão ambiental, que é uma proposta que já está em andamento de auditoria, para vermos o que está acontecendo na Amazônia, na área, como eu coloquei anteriormente, da saúde. E, claro, que as coisas não acontecem de um dia para o outro. A expectativa é que o cidadão possa ser melhor atendido no longo do tempo, mas que o tribunal vai apontar os problemas, isso com certeza vai acontecer. Aliás, hoje é bom deixar claro que o tribunal está praticamente todo ele eletrônico, e os processos dentro do tribunal não duram mais que 2 anos para terem um resultado final. Nós já estamos dando para a sociedade um resultado muito rápido. Se nós avaliarmos a justiça brasileira como um todo, tem processos que demoram 15 anos. Os nossos processos, na grande maioria, não estão durando mais que 2 anos, os mais antigos. Mas geralmente nós estamos conseguindo terminar processos em 6 meses, em menos de 1 ano. Portanto, o Tribunal de Contas avançou muito e hoje é um modelo respeitado internacionalmente. Depois do intervalo, 2013 promete ainda mais desafios para o TCU. Fique com a gente. No fim do ano passado, o Tribunal de Contas da União foi eleito para presidir a OLACEFES, Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, de 2013 a 2015. É a primeira vez que o Brasil vai presidir a organização. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, assumiu no último dia 29 de janeiro a presidência da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFES. O TCU estará à frente da organização no triênio que vai de 2013 a 2015. É uma missão importante, desafiadora, portanto, procuraremos fazer um trabalho que possa trazer para o país e para a América Latina e Caribe resultados. A eleição do Brasil para a presidência ocorreu durante a 22ª Assembleia Geral da organização, que ocorreu em novembro de 2012, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Y hemos elegido a un presidente que nace de un Tribunal de Cuentas de la Unión y que la expectativa aún en la región va a ser mucho más grande y seguro mucho más sólida en el futuro. É a primeira vez que o Brasil preside a organização formada por mais de 30 entidades de fiscalização superior, além de integrar a Organização Internacional de Instituições Supremas de Controle, a INTOSAI. We believe the presidency is in good hands because of the enthusiasm that Brazil has. As INTOSAI, we definitely will be supporting the whole of OLACEF, Brazil as well,
And we're looking forward to working with Brazil as part of the governing board as well in making a stronger INTOSAI, a stronger Supreme Audit Institution community. Criada em 1965, a OLACEFS é um organismo autônomo que cuida do aperfeiçoamento da atividade de fiscalização nos países membros, por meio de estudos, capacitação, assessoria e assistência técnica. Entre os principais desafios do TCU à frente da organização, destaca-se a realização de auditorias coordenadas entre as instituições dos países membros. Outra atuação prevista pelo tribunal enquanto liderar a OLACEFS é o investimento em treinamento e capacitação de instituições dos países membros para a melhoria das fiscalizações do uso de seus recursos públicos. Presidente, será um desafio para o TCU exercer a presidência da OLACEFS? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que gosto de desafios, né? A vida só vale a pena ser vivida quando você tem desafios pela frente. E o fato do ser humano ter desafios faz com que haja uma evolução da sociedade como um todo. Portanto, quando eu fui eleito presidente da OLACEFS, que congrega mais de 30 países, entre América Central, Caribe e toda a América Latina, para mim foi um grande desafio para representar bem o Brasil e fazer um trabalho importante para que haja uma evolução dos demais estados e irmãos. Nós temos fronteira com vários países, somente 2 países não estão em fronteira conosco aqui nesta região da América. Portanto, nós temos como desafio fazer um trabalho de treinamento dos tribunais que estão mais atrasados. E como presidente dessa organização da América Central, da América Latina e do Caribe, eu estou propondo que a gente faça as auditorias coordenadas que nós vamos fazer nos estados, também possamos fazer em relação à questão ambiental em toda a região amazônica, para saber se nós estamos combatendo que exista menos desmatamento na Amazônia, também aconteça do outro lado, ou seja, na Venezuela, no Peru, na Colômbia, nos países que nós somos limítrofes. Portanto, o desafio será fazer com que todos os tribunais desta região possam ter um crescimento técnico e como o tribunal tem hoje uma excelência no controle em nível internacional, nós vamos fazer treinamentos através do nosso Instituto Cerzedelo Correia, não somente para gestores brasileiros, que o ano passado foram mais de 70 mil beneficiados com os nossos cursos, nós queremos fazer isso em todo o contexto internacional e desta forma, através de cooperação com instituições internacionais como as Nações Unidas, como a cooperação alemã, que já está dando apoio para a OLACEFS, nós possamos aproveitar esses recursos internacionais para colocar nesses demais países, junto com o know-how, com o conhecimento do Tribunal de Contas da União. Presidente, o senhor falou sobre as auditorias coordenadas. Como é que vai ser esse trabalho? Bem, o aspecto importante das auditorias coordenadas é que a excelência não pode ficar restrita somente ao Tribunal de Contas da União. Nós temos que ser competentes, temos que estar acima da administração pública federal, até porque nós auditamos a administração pública federal, mas isso também tem que acontecer nos estados, nos municípios. Nós temos bons tribunais de contas nos estados, mas existem carências em algumas regiões mais longínquas. Portanto, a ideia é de fazer treinamento, de fazer cooperação com os tribunais de contas, junto com a Tricom, que é a organização dos tribunais de contas em todo o Brasil, é para que a gente venha fortalecer todo o sistema tribunal de contas no país. E nesse aspecto eu considero que esta cooperação vai ser fundamental para que o Estado brasileiro possa evoluir de forma equilibrada e não que uma região seja mais desenvolvida que outra região. Então a região norte, que está na região amazônica, a região nordeste, nós estamos procurando, dentro do novo contexto do tribunal, fazer divisões por regiões para ver quais são as dificuldades no desenvolvimento como um todo dessas regiões mais carentes e estabelecer, através de uma cooperação com os tribunais de contas dos estados, com as nossas secretarias que temos em todos os estados brasileiros, esse tipo de integração e de descentralização para ver o Brasil como um todo, não somente de Brasília, mas ver na região, no local, e desta forma ter uma visão completa
da nação brasileira para mostrar esses caminhos, mostrar os gargalos que eu falei anteriormente para a administração pública federal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, gostaria de desejar a todos os telespectadores que contribuam, colaborem conosco, dando todas as informações de irregularidades para que a gente possa fazer com que o tribunal avance como um todo, como também sugestões para que a gente possa ter o Brasil visto de forma mais ampla. E quem conhece mais a realidade é quem está vivendo lá no interior, na cidade ou numa capital e que muitas vezes, com a nossa carência de funcionários, nós não conseguimos enxergar. Os olhos da população podem contribuir muito para o Tribunal de Contas da União. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar o e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, no Facebook, Twitter e no canal do YouTube. Você também pode fazer denúncias ao TCU fazendo uma ligação gratuita para a ouvidoria. O TCU em Ação fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa.